Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Constante do Instituto Guaicuí. Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante que vive gerando dúvidas, que é a indenização individual. A indenização individual é um direito de todas as pessoas que sofreram danos por conta do rompimento da barragem da Vale. Ela procura reparar esses danos, que são muitos e variam de acordo com caso a caso. Pode ser a desvalorização dos imóveis, pode ser a perda da renda com o comércio ou com a pesca, pode ser a dificuldade de plantar ou criar animais, podem ser problemas relacionados à saúde que surgiram depois do rompimento, pode até ser mesmo tudo isso. Esses danos são sempre individuais, ou seja, foram sofridos por uma pessoa ou por uma família. Cada pessoa, cada família sofreu danos diferentes e com intensidades diferentes. Por isso mesmo, a indenização é individual e proporcional aos danos sofridos. E como faço para buscar a indenização individual? É necessário, nesse momento, eu correr para entrar com o meu pedido de indenização individual? Hoje existem basicamente dois caminhos para que as pessoas atingidas procurem receber suas indenizações individuais. O primeiro é por meio do processo coletivo, movido pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, que está sendo julgado na Justiça. Nesse caminho, as pessoas atingidas devem esperar que o juiz decida pela maneira como os danos serão avaliados e sobre como eles deverão ser pagos. Nesse caso, não preciso nesse momento entrar com qualquer pedido. Esse caminho é o que chamamos de resolução coletiva das indenizações individuais. Mas o que significa resolução coletiva das indenizações individuais? Bom, é o seguinte: apesar da indenização ser individual, o processo judicial pode definir uma solução coletiva para facilitar o acesso à indenização, definindo, por exemplo, uma perícia que vai avaliar os danos e seus valores e desenvolvendo uma plataforma eletrônica que possa ser utilizada para que as pessoas solicitem as suas indenizações. Nesse caso, apesar de cada pessoa receber uma indenização diferente, os mesmos danos têm o mesmo valor. Por exemplo, uma vaca que morreu por causa do rompimento vai valer o mesmo que a outra vaca que morreu pela mesma razão em outra comunidade. Importante mencionar que esse caminho não tem custos para as pessoas atingidas. O segundo caminho é procurar um advogado e buscar estabelecer de maneira individual a indenização na justiça. Nesse caso, cada pessoa fica responsável por comprovar sozinha os danos que sofreu na justiça, se o juiz decidir pela indenização. Atenção! Se você optar pelo segundo caminho e decidir entrar com uma ação individual, é preciso estar atento aos seguintes passos. Vamos lá! O advogado contratado deve ser de confiança. Desconfie de advogados que tenham relação com a Vale. E muita atenção também ao contrato e aos valores que o advogado cobrará. Em alguns casos, o combinado é só pagar se conseguir a indenização. Já em outros, o combinado é pagar, mesmo no caso de perder na justiça. Importante mencionar também que o direito à gratuidade da justiça, não precisar pagar as custas judiciais, deve ser analisado caso a caso com o advogado. Infelizmente, temos observado a exigência de mais documentos do que o comum em casos parecidos. Importante que no caso de conseguir a indenização pela via individual, você não poderá mais buscar a indenização pelo mesmo dano no caminho coletivo, mesmo que os valores do caminho coletivo sejam mais altos do que você já conseguiu até o momento. Já em relação aos danos que não foram indenizados, seguirá sendo possível o pedido. Esteja sempre atento à cláusula de quitação. Ela significa que, mesmo que você tenha sofrido outros danos diferentes dos que foram indenizados, você estará abrindo mão de reivindicar a indenização por eles. Outra coisa importante do caminho individual é que ele depende muito mais do poder de barganha na hora de negociar. Ou seja, a Vale pode oferecer valores diferentes para as pessoas diferentes que sofreram o mesmo dano. Lembra lá a vaga que eu citei antes? Pode valer o dobro ou até a metade que você vai receber. Antes de terminar, mais um lembrete importante e que muitas pessoas confundem.
A indenização individual não tem nada a ver com o Programa de Transferência de Renda, o PTR. O PTR não é uma indenização. Logo, independe se você recebe PTR ou não, você segue tendo direito a buscar a sua indenização individual. Ficou alguma dúvida sobre o tema? Escreva aqui nos comentários do YouTube ou procure um analista do Instituto Guaiqui que atende a sua comunidade. O Guaiqui segue lado a lado com as pessoas atingidas para garantir a participação informada no processo de reparação. Até mais!